que nós possamos hoje refletir um pouquinho sobre o papel da mulher. A mulher aqui na Terra. A mãe, mas todas as mulheres. Me desculpem os homens, mas vamos nos referir mais às mulheres no dia de hoje, né? Devido ao ser, né, comemorado o Dia das Mães. E toda mulher, de alguma forma, não deixa de ser um pouco mãe. Mãe do marido, às vezes mãe do pai, mãe da mãe, mais tarde, e de alguma forma o papel importantíssimo da mulher é esse. Mas nós vamos vendo, de alguma forma, tudo que nós podemos fazer. Então, vamos ver o título do que iremos falar, é sobre responsabilidade. Sabemos que muitas pessoas não vão gostar, desde já não vão gostar, porque gostar de responsabilidade é um pouquinho difícil. Ou então colocamos a responsabilidade de acordo com aquilo que a gente quer. Mas quando nós lemos no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que fala sobre a perfeição moral, que nós observamos, e me chama muito a atenção, que o dever que nós devemos exercitar, ele é de acordo com a razão. Então, nós, para pensarmos e cumprir o nosso dever, não é fácil. Está em antagonismo com o coração. Então, nem sempre, ou quase sempre, para cumprir esse dever, nós não estamos agindo de acordo com o nosso coração. Acontece muito, se nós prestarmos atenção nisso. Mas nós temos os deveres. E os deveres nos chamam com os cumprimentos, principalmente das leis de Deus. Do amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos. A mulher é missionária da vida. Ampare o homem para que o homem te ampare. Vamos ver o Espírito que nos disse isso. Missionária da vida. Ampare o homem para que o homem te ampare. Não te conspurgue no prazer, nem te mergulhes no vício. Não te conspurgue no prazer, nem te mergulhe no vício. A felicidade da terra depende de ti, como a árvore, como o fruto depende da árvore. Seu anjo do lar, esposa, companheira, acende a luz da esperança. Irmã, sacrifica-te e ajuda. Mestra, orienta e caminha. Enfermeira, compadece-te. És fonte sublime de todo o bem. Teu coração é uma estrela encarcerada. Não lhe apague a luz, para que o amor resplandeça sobre a terra. Não te esqueça que trazes na mão a chave da vida. O Espírito Ney. Então, nós observando tudo o que nós ouvimos e concordamos, porque sabemos muito bem qual é o papel, nosso papel nessa vida, e sabemos também que uma grande maioria de mulheres não aceita ser companheira, ser irmã, ser amiga, não é verdade? Ser mãe, verdadeiramente. Uma grande parte de mulheres não aceita hoje em dia isso. E vão dizer isso, porque a sua época é hoje, ou ontem. Você tem mais de 80 anos, é verdade. Mas, pelo que nós vemos diante das leis de Deus, os papéis, homem e mulher, nunca mudaram. Estamos na Terra para progredir. Estamos na Terra para colaborar com o progresso. Ninguém está aqui para se divertir, para se achar o máximo, para aparecer em colunas sociais ou em todos os programas que mostram, muitas vezes, o corpo, a sensualidade e uma vida bem libertina. Hoje em dia, quando vemos uma conversa entre mulheres, às vezes nos envergonhamos. Ou quando passamos por certos lugares e vemos como se comportam, como se vestem.
realmente dá um certo até medo, porque diz, coitada, o que vai ser o futuro. Não estamos falando isso porque não tivemos filha. Não, filhos, filhas, netos e bisnetos. Então, procuramos guiar de alguma forma pelo que acreditamos que é o melhor para o espírito, porque a nossa responsabilidade é grande. As pessoas pensam que nada a ver, estão na terra de férias, estão apenas aproveitando. Graças a Deus, no dia de hoje, olha quantas pessoas temos aqui. Isso quer dizer que o despertar já aconteceu para nós. Vocês, desculpem-me dizer, vocês, que eu estou sempre, fizeram a boa escolha. Escolheram vir aqui hoje, por algum motivo. Então, a misericórdia de Deus já se fez presente. Ninguém quer dizer que as mulheres não devem trabalhar, ter a sua vida, uma conquista como os homens. Por que não? Mas não é exatamente como. Se nós pensarmos bem, nós somos diferentes, mas não somos iguais. O pensar, os sentimentos, as atitudes e toda uma vida deve ser coerente com o nosso papel aqui na Terra. E qual é o nosso papel? Por que nós não nos perguntamos, afinal, qual é o meu papel na Terra? Eu já me perguntei, graças a Deus, e descobri, e não me arrependo dele. Então, a mulher se casa, tem os filhos, mas, às vezes, não assume uma responsabilidade. Principalmente as modernas, que são formadas e se acham, né, numa sociedade que devem parecer cada vez mais. Mas será que a responsabilidade não está esquecida? Porque os filhos são entregues a outras pessoas para que elas trabalhem 8 horas por dia, chegam em casa de noite, mal dá tempo de dar um beijo no filho e dormir. As babás, outras pessoas, as vós que tomam conta. Meu pai dizia, minha filha, isso há muitos anos atrás, ele tem mais de 50 anos desencarnado, ele dizia, minha filha, a mulher pode trabalhar, ajudar no orçamento doméstico, mas ela entregar a casa, entregar suas responsabilidades na mão de outras, para ganhar um pouco mais, esquecendo daqueles filhos que muitas vezes estão ali, confiantes, vieram para ela, confiantes que teriam aquele amor, teriam aquela proteção. Será que é isso? Para ter um carro a mais, para ter o poder a mais, para morar melhor. Ah, mas eu estou pensando na felicidade de meus filhos. Qual será essa felicidade dos filhos? Ser doutores, catedráticos, tem tanta coisa aí. Mas e ele, espírito, como é? Qual foi o papel dessa mãe na vida dele? Então, nós vemos exemplos muito maiores de uma mãe que se sacrificou, que fez o bem entre as pessoas mais simples, mais pobres. Muito mais. Sacrificam muitas vezes para poder dar o necessário ao filho. Mas nós, em cada posição que estivermos, nós podemos refletir e devemos agir. Nós não somos iguais, não. Mas, diante de Deus, a nossa responsabilidade é a mesma. Então, qual é o nosso papel? Como co-criadora de Deus. Quem mais tem filhos? Quem mais Deus confia essa responsabilidade de ter no seu ventre um espírito reencarnante, do qual não é brincadeira para nós sabemos. Há pessoas que levam um susto quando estão grávidas, porque pega do susto. Mas mesmo assim, se nós pararmos e pensarmos, eu posso dizer por mim que fiquei me achando uma rainha. Como Deus confiava em mim, em ter alguém ali. Foi incrível a sensação. Foi incrível os pensamentos, e sei que muita gente aqui deve ter sentido essa mesma emoção. É inigualável, sinceramente. Mas também, quando nós somos sérias, desperta essa responsabilidade. Se Deus nos confiou, é porque Ele quer o retorno. Na época, como católica, não entendia bem, mas seguia os conselhos dos pais e daquilo que a religiosidade me indicava. Mas nós sabemos que, de alguma forma, tudo tem uma razão de ser, né? Nós somos preparados desde antes
para podermos vivenciar o que precisamos. Bom, então, co-criadora de Deus. Paramos e pensamos. Afinal, o Pai do céu precisa de cada um de nós. Todos os homens estão na terra, vieram como? Todos, homens e mulheres, vieram de um útero materno. Todos, não há exceção. Então, olha a responsabilidade. Se pararmos, olha quantas mães aqui, quantas desencarnadas, quantas felizes por terem cumprido o seu papel e quantas infelizes por não terem. Então, observamos esse título, que é importantíssimo, co-criadora de Deus. Corpo preparado para receber esses filhos de Deus. E nós sabemos que Deus, de alguma forma, confia. Há diferença entre todas nós, sim. Muitas diferenças. Há mães de todos os tipos, eu não vamos citar todos, porque teremos um tempo muito grande. Mas cada uma de nós tem um desejo, tem um sonho, tem uma vontade. E nesse momento em que engravida, nós sentimos uma certa diferença. Eu acho que todas sentiram. Aquele espírito que é colocado junto a nós, que nós passamos 9 meses como médium, o tempo todo, ele traz também as suas vontades, traz a sua evolução, os seus desejos. E então a mãe passa a dividir com ele, ou ele dividir com a mãe, aqueles sonhos, tudo aquilo que ele traz para essa encarnação e tudo que ele foi. Então há modificações no nosso humor, a modificação nos nossos pensamentos, a modificação até na alimentação, que dizem que isso é mentira, mas não é. Temos prova que não é. E por quê? Porque o espírito traz aquele desejo, ele gosta de determinadas coisas. E, de alguma forma que eu não sei ciência, eu não sei explicar por quê, a mãe passa a gostar de coisas até que não gostava. Passa a gostar e deixar de gostar de algumas. E se nós observarmos, quem teve mais de um filho, que teve 2, 3 como eu, cada um foi diferente. Cada sensação foi diferente. Então, até o pensarmos em Deus, na religiosidade, em buscar mais algumas coisas, teve diferença. Muita diferença. Então, é aquele espírito que está ali junto de nós. Imagine nós pensando que tem um espírito ali o tempo todo, bem juntinho de nós. E que tudo que fizermos vai refletir nele. Tudo. Desde uma alimentação que possa fazer mal, a lugares que nós vamos frequentar. A nossa conduta vai refletir naquele espírito. Então, o Pai Eterno, o que espera de nós, das suas filhas ou dos seus filhos aqui na Terra? Sempre o bem, a colaboração. Todo mundo sabe que Deus existe, que os espíritos existem, que a vida continua, que a comunicabilidade, que há muitas moradas, que há a reencarnação. Mas, afinal, Deus não precisa dos homens aqui para evoluir? Se fossem só os espíritos na espiritualidade, nós sabemos que evoluiria sim, mas não teria a chance de conviver aqui na Terra, passando pelas provas e necessidades que todos nós passamos. Então, Deus nos entrega nas mãos e um filho, que não é um corpo físico, é um espírito que precisa de luz, que precisa de entendimento, que precisa evoluir. E quais são as necessidades desse espírito? Será que nós sabemos? Quando nós passamos a observar desde cedo, nós notamos as tendências, notamos os desejos e as necessidades dos filhos. Então, cabe a nós começar a ajudar aquele serzinho a se aprumar, vamos dizer assim. Como diziam alguns, colocar um pauzinho para que ele cresça, aquela árvorezinha cresça em linha mais reta, do que fazendo curvas. A nossa responsabilidade é imensa e eu passaria o tempo todo aqui, com certeza que não falaria de tudo o que precisa. Então, o Pai Eterno, o que espera de nós, mães?
Mas nós temos a certeza que guardamos o Filho de Deus, primeiramente em nosso ventre, depois ao nosso lado. Por quanto tempo? Não sabemos. Muitos por muitos, outros por tão pouco. E a razão disso? Porque umas mães são frustradas tão cedo. Querem tanto ser mãe, querem tanto ter um filhinho e, de repente, até chega, mas não permanece. Tudo é para nós buscarmos isso. Cada uma de nós pensarmos na nossa vida, como ela foi, como ela é, o nosso passado, o nosso presente, não de outras encarnações, não. Nessa vida, desde criança, quais foram as nossas atitudes, quais foram as nossas conquistas, o que aprendemos e o que temos para dar. Aí sim. O que nós temos para dar? Temos que pensar muito. Então, temos a responsabilidade de fazer progredir esse espírito que está junto conosco. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, fala: honrai vosso pai e vossa mãe. E diz da grande responsabilidade que nós temos com cada um deles. E, às vezes, temos com o marido, temos com outros que estão ao nosso lado, numa grande maioria de vezes, mas estamos falando dos nossos filhos. Nossos filhos são espíritos. Existe um livro com esse título: Nossos filhos são espíritos. Então, não são propriedades nossas, bonequinhos que nós vestimos, que nós arrumamos, que é muito bom, arrumar uma criança bonitinha, o elogio dos outros, que criança linda, bem cuidada, com saúde, é muito bom. Mas ele não é um bonequinho ali que a gente cuida daquela forma. Não é isso, é muito mais que isso, muito mais. E nós já fomos filhos também. E temos a certeza que sabemos do que precisamos, do que não nos foi dado e do que foi dado. Com certeza. Não vamos julgar nossos pais, como alguns dizem. Meu pai agiu assim, minha mãe agiu assim, eu também vou agir que nem minha mãe. Estamos falando de mãe, não de pais agora, mas é um conjunto. Então, se minha mãe fazia isso, por que eu não vou fazer? Na minha época, sabemos que existia, né, o freio através de chicote, do chinelo, da vara, que era escondida atrás da porta, e a gente tinha que buscar a vara para ele apanhar. E buscar. E aí, se não fosse buscar? Então, nossos pais, nossos avós passaram por isso. Eu, desde cedo, aprendi. Eu nunca gostei de apanhar. Às vezes era até injusto. Às vezes era justo, mas às vezes era injusto. Então, eu dizia, eu não vou nunca fazer isso com meus filhos. Nunca. E coloquei na cabeça que não iria fazer. Pois não fiz. 3 1/4 que levou 2 chineladas uma vez, porque aprontou uma coisa muito, muito difícil. Mereceu mesmo, e ele sabe hoje que mereceu. Então, a gente pode contornar. É interessante falar, desculpe de falar alguma coisa, mas meus filhos riem hoje, lembrando alguns, em alguns momentos, nem todos, né, que quando eles estavam brigando, eu pegava um chinelo, dizia, todo mundo vai levar chinelada. Corria cada um para um lado, eu acabava rindo com eles, acabava a briga e não tinha chinelada nenhuma, não tinha mesmo, porque tudo era resolvido dessa forma, e muitas brincadeiras, e muitas situações que hoje em dia eu não vejo mais. Então, não estou me usando como exemplo, estou dizendo a forma que de alguma forma ajudou. Eles podem dizer, eu nunca apanhei para aprender uma lição, nunca. Pode falar. Não da minha parte, do pai sim, é outra coisa. Então, nossos filhos são espíritos e nós, mães, com responsabilidades, que estamos na Terra para evoluirmos também. Por que não? Porque é através da nossa missão que nós vamos também evoluir. Vamos aprendendo juntos e vamos cumprindo os deveres, vamos evoluindo. Então, diante de que nos foi diante do que estamos expondo, o que nós pensamos agora? Vamos cada um analisar a si mesmo. Quem é mãe, quem não é, ou mãe de alguma forma, ou que não é, mas não importa. Pode pensar, eu errei ou eu acertei? O que eu fiz para meus filhos estarem na situação que estão? Podemos nos indagar disso e ficar calado e nós mesmos respondemos. Se
acertamos, se hoje em dia nossos filhos são pessoas de bem, que procuram vivenciar, que pode até não ter uma religião definida, mas que sejam pessoas de bem, que contribuem para o mundo, para as pessoas, que de alguma forma tenham a sua parte no mundo, que seja um bom pedreiro, que seja um bom padeiro, uma boa cozinheira, um doutor, ou quer que seja. Mas se ele contribui de uma forma honesta e boa, temos o nosso pedacinho aí, a nossa parte. Mas se não fizermos isso, se formos relaxadas, se deixarmos para lá os exemplos que teríamos que dar, se vimos as nossas vontades antes de vermos os nossos filhos, se pensamos mais na diversão, porque éramos jovens na época, não é? Pensando na diversão, no bem-estar, ou nas próprias conquistas materiais, dizendo que é para o bem de nossos filhos, para que quando eles cresçam, eles tenham tudo que precisam. Então, acertamos ou erramos? Vamos ficar calmas. Se erramos, a oportunidade ainda é grande, porque ainda podemos chegar e conversar com os nossos filhos, falando o que desejamos. E se eles não aceitarem, ainda temos outras pessoas, outras crianças, outras pessoas que aceitarão a nossa ajuda. Vamos procurar colaborar com outros jovens, com outras crianças, com um pensamento melhor agora, com um entendimento melhor. Tá certo, não fizemos, trabalhamos o dia todo, não tivemos tempo, deixamos só para conquistar as coisas materiais. Vamos pensar agora que estamos numa casa espírita, que compreendemos melhor o nosso papel e vamos fazer a nossa parte. Ainda há tempo para colaborar com a justiça divina. Então, outras crianças existem que precisam tanto de cada um de nós. Exemplo bem perto de nós aqui, não é? Então, muitas pessoas se indagam hoje em dia por quê? A gente fica impressionado. Os filhos que vêm em busca de orientação espiritual, porque as mães tratam de uma forma diferente. Por que não gostam das mães como deveriam? Se sentem culpados por não ter aquele amor que gostariam de ter pelas mães. Mães, vêm também conversar, isso no atendimento fraterno que nós fazemos na nossa casa, a maioria sabe. Muitas outras mães também vêm perguntar, aflitas, o porquê não gostam dos filhos como deveria, não sentem aquela afinidade, não sentem o carinho, tratam os filhos pelo dever, mas não pelo amor. Por que tudo isso? Nós sabemos que o nosso lar é a primeira célula da sociedade, onde se reúnem espíritos para se educarem, para fazerem um aprendizado para a vida. No nosso lar, em geral, lembrando o Evangelho, encontram-se os espíritos mais difíceis, às vezes até inimigos nossos. Vamos ler o Evangelho, repetimos no capítulo 14, honrai vosso pai e vossa mãe. Então, eu mesmo já respondi muitas coisas a pessoas que dizem, eu gostaria de amar meu pai, ou eu gostaria de amar minha mãe, mas eu não consigo. Eu sinto uma repulsa, ela me irrita, ela me deixa nervosa. Ou as filhas, ou os filhos também. Então, nós sabemos que os espíritos que vêm até nós, em geral, não são só espíritos amigos. Alguns vêm até para ajudar no equilíbrio da família, mas uma grande maioria são espíritos que não são tão amigos, que nós erramos no passado e que eles erraram conosco, e que vêm para se fazer os acertos. E nos entristece muito, que já há casos aqui, quando nós sabemos que é a mãe que tem uma certa repulsa pelos filhos. Por quê? A gente vem muitas vezes como irmãos, como amigos, como familiares. Mas quando chega ao ponto de vir como mãe e filho, filho e mãe, é uma das últimas oportunidades de acerto. Será que terão outras? Ou será que teremos outras
como mães e filhos? É bom pensar. Isso tudo é para que nós reflitamos para o nosso próprio bem. Existe um caso que o irmão X conta. Eu já contei aqui, mas foi ano passado. Passou um ano, as pessoas esqueceram. É que eu gosto de contar esse caso. Que tem um espírito, tinha irmão X conversando, que é o repórter espírito, né, nosso, que na espiritualidade conversa e traz as notícias dos espíritos. É Humberto de Campos, que chamamos o irmão X, né? Ele, conversando com um espírito, chegou para ele e disse que estava muito triste. Ele disse: por que, minha irmã? Um espírito de uma certa envergadura. Ela disse: porque eu não vou poder mais ajudar minha filha como gostaria. Ele falou: não, e por quê? Aí ela disse: porque por diversas vezes eu ajudei minha filha como mãe. Ela veio e eu encaminhava, fazia o melhor. Eu vim rica, poderosa, encaminhei. Vim como pobre, como lavadeira, encaminhei. Vim de todas as formas, sempre ela se resvalou pelo vale das loucuras da vida, sempre. Sexo, drogas, e eu fazendo tudo ao lado dela e sofrendo por ela também muito. O tempo passou, eu evoluí, agora eu já estou numa condição melhor que se via, que esse espírito é um espírito numa condição superior. Então a minha filha está lá no umbral, chorando e sofrendo e pedindo para que eu vá lá. Eu vou. Falo com ela, tento aliviar as dores, mas ela não percebe, não adianta. Ela não percebe e continua me chamando. E agora ela despertou sabendo que pode voltar para a Terra e quer de novo me ter como mãe. Aí Humberto de Campos falou: e não vai ser possível. Ela disse: não. Eu já conversei com os espíritos amigos superiores e eles disseram que não vão mais permitir que eu volte como mãe. Ela perdeu essa oportunidade totalmente. Mas então, minha irmã, você pode ajudar de alguma forma? Ela disse: poderei sim, mas não mais como mãe dela. Ele falou: o que vai acontecer agora? Ela disse: agora ela vai entrar pela minha porta da cozinha. Mas mesmo assim, eu vou estar perto dela. Então, pelo que nós entendemos, ela voltaria como uma cozinheira, como alguém assim. Mas, de alguma forma, ela ainda estaria perto da mãe. Então, nós vemos que as oportunidades também são perdidas. Também são. Vem algumas vezes, faz tudo aquele espírito que faz tudo por alguém e que se perde ou alguém teima não perder, acaba perdendo aquela oportunidade de estar perto daquele que tudo fez para estar perto dele, para ajudar. Então, vamos repensar. Vamos pensar no que fazermos e lembrarmos que o ódio, esse desafeto em casa, tem sempre uma razão de ser, que não é por acaso, e trabalharmos contra isso. Vocês poderiam perguntar: mas o que fazermos? Será que nós já apresentamos Deus aos nossos filhos? Já apresentamos as suas leis? Já apresentamos Jesus? Será que chegamos para eles e exemplificamos com palavras, com atos, com exemplos que nós seguimos essa lei? Então, vamos observar. Porque o exemplo, nós sabemos que arrasta. Então, muitas vezes, o só falar vai adiantar. Mas do que adianta falar sem exemplificar? O telefone toca. A criança: mamãe, o telefone. Ela diz: diga que eu não estou. A criança vai e diz: você está, mas diga que eu não estou. Ela está ensinando essa criança o quê? A mentir, não é verdade? E desses moldes, de outras formas, vamos para o almoço. Ela pede cerveja, ela pede vinho na frente da criança. Hoje mesmo eu vi isso, bem aqui pertinho. As crianças ali olhando e o vinho na mesa e todo mundo tomando. Não estou dizendo que é proibido fazer isso, mas vamos pensar. Mais tarde ela vai querer tomar o vinho também.
Mas daqui a pouquinho vai dizer, quero participar. E quem sabe o que vai acontecer? O cigarro e tantas outras coisas. O sair muito para determinados lugares. Tem muitas falhas nossas que esses espíritos assimilam de uma forma que vai ser muito prejudicial. Então, apresentando Deus, apresentando suas leis, apresentando Jesus, dando uma religião para os filhos. A maioria diz, quando crescer, eles escolhem. Eles vão escolher o mundo ou vão escolher a Deus? Escolher Deus é sacrifício, é luta, é querer, mas o mundo é muito fácil. A porta do mundo é larga, é aberta, mas as portas que vai conduzir a Deus é bem estreita. Então, se nós não falamos, se nós não apresentamos, o que vamos esperar desses filhos? Então, o primeiro passo, apresentar a Deus, escolher uma religião, não quer dizer que seja a casa espírita. Na casa espírita, há evangelização, todo mundo sabe, há reunião de jovens e vai assim por diante. Mas as outras religiões, também tradicionais, têm as suas oportunidades de cuidar de crianças. Então, a pessoa escolhe a sua religião. Tem uns que eu já ouvi uma mãe dizer, eu venho aqui, mas meu filho adora a missa e vai sozinho para a missa. Eu digo, você não orienta nada? Ela disse, não. Como é que vai ser? Ela anda por um caminho e ele anda pelo outro, vão discutir. Como é que vai ser? Então, há problemas. Apresente a sua religião. Vivencie com ele a religiosidade. Então, mais tarde, sim, mais tarde ele pode escolher. E nós vemos muita gente que se afasta da casa espírita. E outros ficam. E outros chegam, que já vivenciaram o catolicismo, o protestantismo, e chega à casa espírita. Então, o que tiver que ser, vai ser, mas faça. Outra forma bastante para nós, que nos ajuda muito, ajuda os nossos filhos, é criar o culto do evangelho no lar. Então, apresenta a Deus, Jesus, tem uma vivência cristã, escolhe uma religião, apresenta Jesus, faz o culto do evangelho no lar, estudar os ensinamentos de Jesus para toda a família, todas as orientações espirituais que saem da nossa casa. Os espíritos dizem, façam o culto do evangelho no lar. Então, ali as crianças começarão, de acordo com a sua idade, o aprendizado. E mais tarde, eles escolhem. Aí sim, nós sabemos que já vai acontecer. Agora, a sementinha lançada, essa nunca vai ser esquecida. Então, esse é um dos caminhos que a gente sabe que vai ajudar muito a todas as mães que fizeram, não porque fizemos, mas porque, de alguma forma, muitas e muitas pessoas e famílias espíritas fazem. Agora, um problema que surge, os pais, às vezes, vêm à casa espírita, fazem os seus tratamentos, seguem direitinho, mas não trazem os filhos para a evangelização, não fala nada, não traz para a casa espírita, deixa eles em casa ou fazendo outras coisas e vem. Aí os filhos dizem, meus pais são espíritas, e você? Não tem nada a ver. Como pode isso? Filhos de trabalhadores espíritas que não vão à casa espírita. É bom nós atentarmos para a nossa grande responsabilidade, repetimos. Voltamos às mães, tipos de mães. Como será que nós somos? Vamos pensar um pouquinho. Somos mães egoístas? A mãe egoísta é aquela que quer tudo para o seu filho. Que nem nada e nem ninguém tem a ver. Vai dividir isso aqui. O meu filho é o melhor. Eu quero o melhor para o meu filho. Em tudo por tudo, tudo é o melhor para ele. Nós temos o exemplo da mulher de Zebedeu, a mãe de Tiago e de João. Seu nome? Salomé. Alguém deve lembrar da parábola. Ela chega para Jesus e diz no momento, Senhor, eu quero falar contigo. Ele diz, o que queres, mulher? E ela diz, eu quero que prepares no teu reino
um local onde meus filhos estejam ao seu lado. Tiago e João, um à sua direita, outro à sua esquerda. Jesus fala, eles irão beber o cálice que eu vou beber, passar, né, por todos os sofrimentos e tal. Ela diz, sim, Senhor, eles beberão. E nós sabemos que aconteceu mesmo, não é verdade? Sim, eles beberão. O pai de Jesus disse, é certo que eles irão beber, mas o quanto a ficar, à minha direita ou à minha esquerda, só o Pai do céu dirá. Só o Pai do céu saberá. Não compete a mim a escolha da minha direita ou à minha esquerda. Vejam só, 12 discípulos. Ela chega e pede os melhores lugares para os filhos. Os apóstolos se revoltaram, os discípulos se revoltaram. Como podia ela chegar e querer o melhor para os dois? Mas assim aconteceu. Salomé é o tipo da mãe realmente egoísta. Uma das mães mais responsáveis que conheço na história, eu fico a pensar se eu faria o que ela fez. Joana de Cusa. Quem lê sabe, Joana de Cusa era mulher de um homem poderoso, muito, e deixou tudo após a morte do marido, mas ela tinha filhos. E ela foi pega como cristã e levada às fogueiras. E junto a ela um dos filhos. E esse filho, que não era cristão, implorava, quando se acende o fogo, implorava, mãe, me tire daqui, mãe, eu não sou cristã. Ela disse, cala a boca, você não sabe o que fala. E deixou que o filho fosse sacrificado igual a ela. Também nos conta a Amélia Rodrigues, que ele não sofreu, como ela não sofreram, as dores da queimadura, porque naquele mesmo instante espíritos de luz retiraram os espíritos dos corpos. Então o que queimou foi apenas o corpo. Eles não tiveram dores alguma, mas ela não sabia que isso ia acontecer. E ela foi tão forte, cala a boca, não sabes o que dizes, porque ela queria que o filho seguisse com ela como cristão. Será que nós, mães, teríamos essa responsabilidade e essa coragem? Às vezes o filho reclama por uma coisinha à toa, nós, cedemos para não dizer não e tal, e tal, e tal. Então, é bom nós pensarmos. Joana de Cusa é uma das mais responsáveis. Uma mulher que nós pensamos sempre, Maria Madalena. Ela não, pelo que conta a história, ela não foi mãe. Mas ela, num momento difícil, muito difícil, que ela era julgada. Uma das mulheres, aí nós não falamos mais mãe, de mulheres que deu um salto em uma encarnação, que eu nunca vi nenhum espírito dar. E conta a história, não vi nenhum outro, sendo o que ela era, vivendo o que ela vivia. E numa encarnação ela deu um salto enorme, a ponto de ser ela a primeira a ver Jesus quando ele sai do túmulo. A ponto de ser recebida por Jesus na espiritualidade. Ao ponto de desencarnar no colo da Mãe Maria. Essa mulher era uma mulher pecadora. E na hora do momento difícil, Jesus pergunta, quem te condenou? Ela, ninguém. Nem eu te condeno. Vais e não tornes a pecar. Bem, parece que tem uma mistura aí, mas não tem importância. O recado está dado. Vais e não tornes a pecar. É essa mensagem que eu queria chegar. Esse é o nosso caminho. Até agora pecamos, erramos, temos consciência do que estamos fazendo não é certo. De hoje em diante, vamos e não façamos mais. Vais e não tornes a pecar. E isso não é só para as mulheres, é para todos os homens. As mães, na maioria das vezes, são bastante irresponsáveis. Mães amorosas, responsável, pensemos. O filho não é meu, não é propriedade minha. O filho é de Deus. É meu irmão. Ele está por pouco tempo do meu lado para progredir, tanto quanto eu. Nós dois estamos juntos nesse caminho para o progresso. Então,
sabemos que nosso papel é um, o dele também é outro. E que a mãe amorosa, perfeita, que na hora de ver seu filho sofrendo, disse: faça-se em mim a sua vontade, Pai, pois eu sou sua escrava. Mãe Maria. Na hora em que ela, no momento da cruz, quando ela sentiu o Salvador do mundo, como ela dizia, o Salvador do mundo, ali sofrendo, ela disse: faça-se em mim a sua vontade. Pediu para que ela não sofresse, embora aquela grande dor de ser a mãe que sofria o sofrimento do seu filho. E quando Jesus olha para ela e vê que ela está ao lado de João, o que ele fala? Mãe, eis o seu filho. Filho, eis a sua mãe. Então entregou a humanidade como filhos dela para ela cuidar. O que eu falei no início, se erramos, temos filhos de outras mães que podemos ajudar. Maria passou a ajudar a todos, foi mãe de muitos e sempre amando o seu filho e trazendo os exemplos do seu filho para todos nós. Então, mãe perfeita, de amor e bondade, Maria de Nazaré. Talvez nós sejamos todas essas mães. Um pouquinho de cada uma. Um pouquinho egoísta, um pouquinho irresponsável, um pouquinho fraterna, um pouquinho bondosa. Acreditamos que seja assim. Mas vamos buscar em nós a virtude melhor. Qual será a nossa maior virtude? A nossa maior virtude é a fé. A nossa maior virtude é fazer o bem. A nossa maior virtude é pensar nos outros. O que eu tenho de bom em mim? Qual a minha melhor virtude? E desenvolver essa virtude. Então estaremos da mesma forma colaborando para um bem maior, para o bem que Deus quer de nós. Então, é esse o nosso papel e é o que nós devemos buscar. Do bem acima de todas as coisas e da grande responsabilidade de entender que nossos filhos são filhos de Deus. Não vamos ficar tristes, não vamos ficar preocupadas, não vamos ficar dizendo: eu errei, eu perdi a minha vida. Não, ainda há tempo. Ninguém aqui é mais velha que eu. Eu acho que não. E eu tenho sempre a esperança de, a cada dia, fazer um pouco mais. O pouco tempo que nós temos é o tempo de pensar. Se é uma hora, vamos viver essa melhor hora. Se for dias, vamos viver esses melhores dias. Se for meses ou se for anos, a cada dia vamos vivendo, a cada dia. As que fizeram aborto, há um desespero às vezes muito grande, certo? É um crime às leis de Deus, nós sabemos, mas que pode ser recuperado. Pode ser. Então a consciência é o nosso juiz, nos acusa de algo, de alguma coisa que fizemos e que nos maltrata e nos faz muitas vezes trazer ou ficar infelizes. Vamos trabalhar esses momentos, buscando, não sou psicóloga, nada tem com psicologia, mas vamos buscar usar esse tempo que nós temos no melhor a fazer. Vamos ver também nas profissões, ou em profissão nenhuma, mas o que se posso fazer? Se eu sou médica, se eu sou enfermeira, se eu sou professora, se eu apenas sei dar um banho numa criança, se eu apenas sei cozinhar alguma coisa, vamos usar isso aí que nós temos para colaborar. Ninguém é tão pobre que não possa dar, e nem tão rico que não possa receber. Então, vamos pensar dessa forma. Não estamos condenadas ao sofrimento por erros cometidos nessa encarnação. Não. Não estamos condenadas e Deus não condena. Nossa consciência que nos condena. Não vamos ficar sofrendo porque erramos ou estamos errando. Vamos acertar
e podemos fazer isso. Então, gosto muito, além do esclarecimento, de trazer a esperança, porque eu sei que é com a esperança que a gente consegue viver muito melhor, ser mais útil e ser mais feliz. Se eu ficar pensando no dia de ontem, o que eu fiz, que não foi bom, eu vou perder o dia de hoje também. Então, vamos pensar que o dia de amanhã será o melhor que foi o de hoje. E vamos refletir que nessa encarnação, nós estamos vivendo o que nós plantamos na encarnação passada. E prepararmos a encarnação futura. Só depende de nós. Há mais de 50 anos, nós escrevemos um poema musicado. Lógico que não vou cantar, mas a maioria das pessoas conhece esse poema, música, que diz assim, como é compatível com o dia de hoje, nós vamos ler. Minha mãe, nesse dia feliz em que todos se lembram de ti. É uma criança agradecendo. Agradeço suas horas vividas de amor e proteção para mim. Nós dois juntos temos compromissos no caminho da evolução. Mães e filhos a se ajustarem. Mãe querida, me dê sua mão. Um pedido eu quero fazer-te, que me ensine o caminho do bem, que nas horas difíceis da vida me ensine a saber compreender. Que estamos no mundo aprendendo a lição de amar e sofrer. Na alegria, nós juntos sorrimos, na tristeza, experiência eu vou ter. Não me tire essa chance de agora, de chorar, de sofrer, de viver. Criatura de fé e coragem, alma pura, um dia eu vou ser. Que todos nós possamos acreditar que podemos colaborar para um dia um filho de Deus chegar a ser uma alma pura, assim como todos nós. Muita paz.